A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da Rede Brasil. Que as bênçãos de Deus estejam com você e toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Onde você estiver nos assistindo neste momento, através da TV, no canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Pelas plataformas digitais, nos canais YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, também através do nosso site www.iedpeplay.org.br. Aproveite agora e compartilhe os nossos canais de comunicação com seus amigos e familiares. Neste dia 24 de dezembro de 2022, lhe desejamos um Feliz Natal na presença do Senhor Jesus, o aniversariante do dia. Adore a Ele. Jesus nasceu para nos dar a oportunidade de um dia estarmos com Ele na glória. Quero convidá-lo neste momento também para juntos lermos a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu São Lucas, o capítulo 2 e o versículo de número 14. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar esta leitura com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Neste momento nós queremos convidá-lo para juntos orarmos ao Senhor nosso Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que lhe cercam, lhe acompanham, seus familiares. Vamos juntos? Querido Pai Celestial, te agradecemos a oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de poder estarmos chegando ao final de mais um ano juntos com os nossos irmãos no programa Intercessão. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu neste ano, pelos desafios que nós conseguimos enfrentá-los com a Tua ajuda, pois a Tua palavra nos diz que sem o Senhor nada poderíamos fazer. E reconhecemos que chegamos até aqui porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Como disse o salmista, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de nossas vidas. E nós verdadeiramente somos testemunhas da Tua bondade e da Tua misericórdia, Senhor. Queremos Te agradecer pela vida dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, daqueles que estão conosco todos os sábados. Te agradecemos, Senhor, pela audiência dos nossos queridos irmãos, e a Tua bênção seja uma realidade na vida de cada um deles. Recebe a nossa gratidão e abençoa, meu Deus, o programa de hoje, que ele sirva de edificação também para os nossos irmãos que estão já conosco e os que ainda vão chegar, né? Aqueles que estarão chegando. Nós queremos pedir a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento do programa, estaremos fazendo uma retrospectiva dos testemunhos de intercessão. Foi um ano de muitos milagres, muitas bênçãos, como resposta das orações e intercessões de seus servos, não é? Então, vamos conferir? Eu descobri que eu estava com câncer, não é muito novo, tinha apenas 16 anos de idade, na cidade de Tracunhaém. E na época, isso em 2003, foi algo que, assim, na verdade a doença já é assustadora, não é? E há anos atrás era muito mais. Então, quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer, porque Deus preparou todo um processo. Como eu lhe disse, minha mãe foi uma mulher sempre de oração. E um dia, eu buscando a Deus, orando, o Senhor me deu uma revelação, eu passando por uma dificuldade muito grande, e ela estava comigo. Deus me mostrava algo à frente em relação à obra dele, e eu não entendi. Quando acordei, eu perguntei à minha mãe o que aquilo significava. E ela me disse: Deus tem algo para lhe entregar na obra dele, mas antes você vai passar por um processo e eu estarei com você. E eu disse: meu Deus, o que será isso? Dias depois, não é, nódulos começaram a aparecer em meu corpo, pescoço, axilas, região abdominal e pulmão. E depois de fazer vários exames, eu fui diagnosticado com câncer, tumores malignos, e fiz os exames, recebi o diagnóstico e comecei a fazer o tratamento oncológico. E durante aquele período difícil, né, nós chegamos no hospital e pela primeira vez que eu entrei naquele hospital,
do câncer em Santa Amaro, Deus falou comigo usando uma pessoa que estava na porta daquele hospital, dizendo que não havia me levado ali para que eu morresse com aquela doença. Deus me disse: eu te trouxe aqui para te preparar para o que tenho contigo na terra. E a partir desse momento, as dificuldades foram aumentando, mas o Senhor comigo. Havia um grupo de irmãos, de amigos, a igreja do Senhor intercedendo, até que Deus me disse que iria confundir os homens. E depois de alguns meses em tratamento, os médicos não entenderam porque os tumores rapidamente sumiram e eles perceberam que não era simplesmente uma ação resultante da medicação, senão a mão poderosa de Deus ou as mãos poderosas de Deus. Então eu entendi que a oração faz efeito, não é? Primeiro porque é bíblico e segundo porque eu experimentei o resultado dela, milagres acontecendo dentro da minha casa, a partir da minha vida, não é? Depois que o médico me disse, pastor Sóstenes, que não havia mais tumores no pescoço, nas axilas, na região abdominal e o pulmão, que era a parte que eu mais me preocupava, porque eu dizia: Deus, eu preciso dos meus pulmões sadios para que eu fale a Tua palavra, eu ministre a Tua palavra. E o médico chegou e disse: não tem mais tumores, não é? E desde então eu prego, eu falo, eu testemunho nas oportunidades que tenho, dizendo: eu sou um milagre, eu sou resultado de oração, eu sou resultado de intercessão. O meu filho, o Manassés, ele é um milagre. Um milagre. Quando ele nasceu doente. Ele veio com o fígado crescido, o baço, anemia aguda, não é? E foi desenganado pelos médicos na época. Eu trabalhava numa empresa e tinha o plano de saúde e a clínica Santa Helena, ali no Paissandu, e ele foi internado ali, sofreu muito a criança ali. Ele pequenininho, com mais ou menos uns poucos meses. Desde que nasceu. Desde que nasceu, já nasceu assim doente. Aí, o ventre grande, tá, etc. E a médica, a doutora Lúcia Brito, desenganou ele, mandou para casa que não tinha mais jeito, para morrer mesmo. Ele foi para casa, aí envolveu ele no lençol e tal, e levou. Mas nessa sexta-feira, você vê como é importante a intercessão. Como é importante a intercessão, a interceder, que é uma riqueza isso. Aí, minha esposa, eu não estava em casa, mas minha esposa levou direto para o auxílio de oração no Alto do Sol Nascente. Era uma igreja antiga, né? Aí, a dirigente do auxílio de oração na época era a irmã Maria Lamartine, que é a avó de Valber. Aí, minha esposa chegou chorando com ele, envolto naquele, né, lençol. Aí, era no pleno auxílio de oração. Aí, a irmã Maria, ela se aproximou e o meu marido disse assim: que é isso? Aí ela, minha esposa relatou para ela, disse: olha, é o seguinte, se for seu, Deus cura. Aí a minha esposa disse: não, eu quero esse que foi o primeiro filho, o senhor sabe que claro, que tem aquele afinco mais forte, né, do amor, etc. Aí eu sei que as irmãs fizeram um ciclo, como já é ciclo de oração, e intercederam. Ela pegou o filho. Ela pegou, a irmã Maria pegou o Manassés nos braços e as irmãs intercederam. A comissão fez aquele ciclo e interceder. Glória a Deus. E o resultado, Aleluia, que Deus ouviu a intercessão daquele e curou ele das suas enfermidades. Depois que ele já estava mais ou menos assim, 8 meses. uns 8 meses, aí a gente voltamos à clínica
Santa Helena, no Paissandu. Sim. Aí a enfermeira, tinha uma das enfermeiras que disse assim, que eu disse assim, quando eu saí eu disse, Jesus vai curar ele. Aí ela duvidou. Ela disse, se Deus curar essa criança, eu vou ser crente. Aí eu voltei para mostrar para ela que o Deus que a gente serve e escuta a nossa intercessão, Ele responde à oração de quem intercede. Aí eu voltei lá e o menino já estava grandinho, forte, rosado. Aí quando ela viu, não teve outra situação. Ela foi crente. Aleluia. Foi crente. Foi crente. Uma das nossas filhas, de repente, ela começou com uma dor muito forte, mas era uma dor que ela não estava suportando. E nós convocamos, né? Meu esposo, chamei ele e as meninas, a Raquel, e vamos clamar a Deus, porque era uma dor insuportável. Eu não estou suportando essa dor. E começamos Ela ficou pálida? Ficou muito pálida, sabe? E nós ficamos preocupados, né? Porque ela estava ultrapassando, a dor era demais. E aí usamos a arma que nós temos, a oração. E começamos a interceder. Pastor, de repente a dor desapareceu e ela ficou boa. Até hoje ele pergunta a ela se voltou, nunca mais. Graças a Deus a gente vê o poder exatamente de Deus através da oração, né? Eu tive também um outro caso, eu gostaria de contar, porque foi um livramento que Deus deu. Era a Raquel, quando eu vinha do colégio com as três, não é? A pequenininha vinha no braço, a Adna, e a Raquel de um lado e a outra, que tem mais idade, do outro. E a Raquel, ela tinha mais ou menos uns 6 anos, e a Adna tinha uns 4. E de repente, pastor, ela correu e viu um carro em alta velocidade. Eu clamei a Deus. Eu disse, meu Deus, livra a minha filha da morte. Pastor, o carro passou assim na sainha dela, que ela estava saindo. E ela atravessou do outro lado e ficou lá me olhando. E foi um susto muito grande, né? Mas o Senhor chegou porque eu clamei. Né? E Ele é assim, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Eu sempre me lembro do Salmo 46. Quando eu me lembro do que eu passei naquele momento, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então, a oração realmente é algo maravilhoso. Se todo cristão se dedicasse, não é, a buscar a Deus, a viver uma vida de oração, vitória não ia faltar na sua vida. Eu lembro, a gente não podemos contar tudo, mas eu lembro que em Pitangueira mesmo, eu fiquei bem empolgado e comprei da minha parte mesmo uma máquina, naquele tempo era a Delta. Lembro. E eu tinha um Jeep bem velho, era no ano de 57. E eu toda tarde botava aquela máquina, um corneta. O corneta. E nos domingos à tarde, a gente subia um posto, dava uma corda, levantava o corneta, pedia energia de alguma casa mais próximos ali e a gente fazia o trabalho. E marcou muito. Uma das coisas que me marcou muito ali na Pitangueira foi que um dia a gente estava pregando a palavra, pouca gente, a evangelização sempre foi sofrida e surgiu um cidadão que incomodou-se com a pregação, com a palavra, com os hinos. De repente ele pegou uma faca peixeira, mais ou menos de umas 8 ou 10 polegadas, uma lâmina grande, botou em punho e veio correndo para acabar o trabalho. Mas ali a campanha começou a orar, alguns irmãos até fugiram na hora, mas ficou um grupo orando, intercedendo, e um componente da campanha foi usado por Deus, se voou como que fosse um voo, segurou no pulso dele e solte a faca, aí ele soltou a faca, caiu assim, escondemos a faca e pregamos a palavra e disse, isso não é o Senhor que está fazendo
está fazendo isso é alguma coisa que está do Senhor. Mas o senhor quer ser liberto pelo sangue de Jesus, aceite Jesus agora. E ele caiu chorando no meio da rua, ajoelhou-se e se entregou para Jesus. Glória a Deus. E ali a gente observamos que o poder da oração faz muita coisa. Glória a Deus. E sem a oração, sem a intercessão, não dificilmente há um milagre, dificilmente alguém se entrega, não é? Mas foi muito bom. Eu, quando jovem, meu sonho era ser jogador. Pois eu participei jogava na 2ª divisão do Peladão e todo mundo dizia que eu era uma bola cheia. E era meu sonho, era meu desejo. O tempo se passou, eu aceitei o Evangelho. Quando eu aceitei o Evangelho, eu já tinha recebido uma carta para começar a treinar no clube oficial do Santa Cruz. E era a minha alegria. Me senti como o sonho fosse realizado. Mas uma semana antes de eu participar, me convidaram para uma cruzada evangelística ali no Pina, onde eu trabalhei com a primeira esposa, que eu me casei, a irmã Marli, e me convidaram com a família do pastor Samuel, a irmã Saronita, onde a minha primeira esposa, como a irmã Zéza, hoje participaram, se criaram, e me levaram, e eu fui. E naquela cruzada, eu aceitei Jesus como o meu Senhor e Salvador. Glória. Foi no dia de sábado. E no domingo, aqueles meus colegas que a gente participava vieram me chamar para jogar bola. Eu disse, a partir de hoje, a bola está quadrada. Muitos riram, zombaram, outros disseram até que eu estava louco. Eu disse, a partir de hoje estou louco por Jesus. E aceitei o Evangelho. Na minha caminhada, logo como novo convertido, a influência é muito grande, mas eu tomei o caminho da oração. Tinha um trabalho muito glorioso ali em São Martins, um trabalho de consagração. E eu comecei a ir para aquele trabalho, congregando ali também no Pina, na Brasília Teimosa. E teve umas irmãs, eu como novo convertido, comecei a ler a Bíblia. Eu me mergulhei na vida espiritual, com pouca experiência, mas foi o meu socorro. A palavra de Deus, a consagração, a oração. E tem uma irmã, quando eu assim era novo convertido, muito empolgado, sem a experiência, eu chamo ela, era a irmã Débora, a mãe da irmã Aide, cantava no coral, era uma senhora já madura. E eu, quando eu estava no caminho assim de muita emoção, ela me chamou e conversou, me orientava. A irmã Sara, onde foi a dirigente por muito tempo da minha esposa, a irmã Zéza, a campanha vereadora, que era a sogra do pastor Samuel de Oliveira, a mãe da irmã Saronita, me orientava, me dirigia, me aconselhava. E aí eu fui vivendo com essas irmãs e a irmã Irani. São essas 3 irmãs que eu tenho essa lembrança de sempre estar assim como se fosse cuidando. Deus a usou para cuidar de mim. E assim, Deus tem nos ajudado e até agora tem dado certo. Teve um caso, eu não lembrava desse episódio, ela que me disse depois de já eu convertido, é que teve uma madrugada que decidi voltar para casa e voltei muito fora de mim, do jeito que estava, deitei na cama com os pés muito sujos, e ela disse-me, né, que naquele dia, chorosa, muito emocionalmente abalada, e ela pegou um frasco de álcool com uma mecha de algodão e começou a limpar os meus pés, chorando. E ela ali em oração dizendo, Senhor, eu não sei por onde esses pés passaram, mas um dia eu creio que esses pés estarão a teu serviço, pregando a tua palavra, pregando o teu evangelho. E foi assim que Deus fez, não é? Eu sei que, e a Bíblia diz isso, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, diz o proverbista, né? Entre a promessa e o cumprimento há um tempo, e esse tempo muitas vezes castiga, maltrata, mas Deus agiu, pastor. E comigo foi algo bem diferenciado que Deus fez, porque eu não estava em casa mais uma vez, quando eu tive um sonho. E no sonho eu ouvi uma forte voz, que sei que é a voz de Deus, que me dizia assim, hoje eu quero que você se arrume e vá para a igreja, porque eu quero falar com você lá. Glória a Deus. Isso foi na madrugada da quinta-feira e
não conseguia me livrar daquela voz que o dia todo martelava na minha mente. E quando liguei para ela, disse: mãe, eu preciso ir para a igreja hoje, porque eu preciso obedecer à voz que eu ouvi no sonho. Eu sei que eu não vou sossegar enquanto eu não for. Se a senhora puder me acompanhar. E ela entendeu que já era Deus agindo, né? Foi quando eu me desvencilhei, pastor, da forma como geralmente eu me apresentava. Eu tinha um cabelo mais cheio, tinha alguns dreads, não é? Os mais jovens, de repente, podem saber o que eram algumas tranças no cabelo, usava muito brinco na orelha. E eu sabia que se chegasse daquela forma, ia chamar muita atenção. E tentei usar uma roupa menos chamativa e fui para a igreja. O templo da Assembleia de Deus ali em Areias, que é a Igreja Apolo da Área 8. E não sabia, para minha surpresa, quando eu cheguei na congregação, na quinta-feira, era oração para a mocidade. E a intenção, pastor, era entrar, assistir o culto e sair e dizer: pronto, obedeci a voz e fiz como Deus tinha dito. Mas, lamentavelmente, com o passar dos anos, alguns dos nossos irmãos, assim como eu, nos afastamos do caminho do Senhor. Mas, no ano de 88, em janeiro, o Senhor teve um encontro comigo e me trouxe de volta. E esse meu retorno para o Evangelho, não somente o meu, mas como o de todos os meus irmãos que estavam afastados, além da profunda misericórdia de Deus, foi fruto da intercessão da minha mãe. Glória a Deus. Porque ela ficou só. Ela foi aquele murão. E na época, lamentável, até o meu pai também se afastou. Então, dos 10 filhos que ela tinha, mais o esposo, Só ficou ela. só ela ficou. Mas ela ficou ali, firme. Então ela fazia muita campanha de intercessão. Intercedia pelos filhos, pelo esposo. E um dia Deus, através da sua misericórdia, tratou com ela e disse que daria a ela a oportunidade e a alegria de ver os seus filhos servindo a Ele antes que o Senhor a tomasse para si. Que bênção. E ela teve esse prazer, pastor. Maravilha, né? Ela teve esse prazer. Glória a Deus. Deus foi trazendo um a um, da forma mais inusitada que o senhor imagina. Deus trouxe ouvindo o programa Ide Anunciar. Agora fez a gente voltar ao passado. Não é? O Ide Anunciar, né? Tem uma irmã que ela se converteu a Jesus ouvindo o programa Ide Anunciar. E uma mensagem ali que saiu diretamente, né? E eu lembro como hoje, que ela dizia assim: mas o senhor está falando comigo? E o pregador dizia: com você mesmo, né? E ela se converteu a Jesus ali, né? E outras maravilhas que Deus fez, né? Hoje eu tenho um irmão que está lá, em Marcos Freire, mora lá e tinha problema com álcool, né? E através da intercessão ele foi liberto em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? E a minha pessoa, né? Eu gostava por demais de futebol. E foi lá do campo que Deus me resgatou, né? E a primeira pessoa a qual eu me dirigi para confessar que queria Cristo foi ela. Eita, que maravilha. Ela vinha chegando do campo de evangelização. Ela era vice-dirigente da campanha evangelizadora. E ela estava chegando do campo da evangelização e eu já estava em casa me organizando para ir à igreja. Naquela época, não sei se ainda hoje tem, o culto de introdução, né? E era às 6 horas, né? Isso. Então eu ia às 6 horas, ia para o culto de introdução. Mas só que antes de eu ir ao culto, eu fui à minha mãe, ela vinha do campo, e ela me viu chorando muito, perguntou o que eu tinha, eu disse a ela que eu queria aceitar Jesus como Salvador, naquele momento. Então ali ela me pediu para me ajoelhar aos pés dela, né? E nós nos ajoelhamos ali, e ela levantou as mãos para os céus. Ela disse uma frase que até hoje eu carrego, né? Ela disse: Senhor Jesus, esse aqui era o que eu achava o mais difícil de vir. Que bênção ver como Deus trabalha ao nosso favor. Vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes com o seu programa Intercessão na Retrospectiva 2022.
Estamos de volta ao seu programa Intercessão. Hoje, véspera de Natal, estamos comemorando o nascimento de Jesus e trazendo uma retrospectiva do ano de 2022. Tivemos diversos programas intercedendo por missões. Vamos recordar os melhores momentos? Era uma senhora, sempre que nascia, a criança completava 1 ano, antes de 2 anos, a criança morre. Morre de repente, pela complicação de saúde, caía assim, desmaiava, espumava e aí não recuperava, morria mesmo. Cada criança que essa senhora nasceu. E a última criança que ela nasceu, parece que foi para feiticeiro, como habitual. Desta vez a orientação é que, depois de nascer essa criança, tem que pegá-la no colo, andando de porta em porta, pedindo esmola. Isso já é ritual, para ver se o espírito deixasse a criança crescer dessa vez. A coitadinha fez tudo como foi orientada, andando de porta em porta, independentemente do horário, de manhã cedo, na ratina de sol, andando com aquela criança pedindo esmola. Mas quando completava quase 2 anos, a criança complicava rápido assim e morre. E a tia dela, que é crente, falou: olha, a única solução, você tem que ir para a igreja aceitar Jesus. E veio para a nossa igreja, isso não é na ilha, mas sim na zona norte onde abrimos trabalho. Veio, aceitou Jesus. Depois engravidou. E nasceu depois. Nasceu quando a criança completou 1 ano, antes de 2 anos, complicou de repente, um rapazinho. Complicando lá, o povo chegando lá, inclusive os familiares dizendo: leva para feiticeiro, antes que seja tarde. A senhora falou: eu não vou, agora eu sou crente. Mesmo assim, preocupada, inquietada, mas disse que eu não vou, agora eu sou crente. Se Jesus quer levar, que leve. Senão, eu já entreguei a criança na mão de Deus. Glória a Deus. Não demorou muito, a criança esfriou. Eu gosto sempre de lembrar aquela parte, a história de Jesus, o pai que teve um menino lunático, sim. Lunático. Os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiu, mas quando Jesus chegou, repreendeu o demônio e o menino caiu. Como todo mundo falou: está morto. Está morto. Morreu. Já morreu. Mas nós temos que saber que quando temos encontro com Jesus, Jesus não é para morrer, não, é para dar a vida. Né? Essa criança, quando caiu também lá, dessa senhora, e o povo orientando para levar para feiticeiro, ela disse que não, agora é só crente, e depois de um tempo a criança parou de mexer completamente. Aí depois mexeu, chamou a mãe. Até hoje, aquela criança cresceu já, não morreu, ganhou a vida e hoje, de certeza, já tem cerca de 12, isso aconteceu em 2009, já tem cerca de 12, 13 anos de idade. O nome dele é Abel, está lá. Então, tudo isso o povo fica vendo a manifestação de Jesus Cristo na vida dos outros e também chama a atenção para os incrédulos para aceitar Jesus como Salvador. Meio ao contexto social, Deus abrindo porta de emprego, não é? Teve uma irmã que teve um dia que veio agradecer, meio a um desemprego. Aqui na África do Sul, hoje, quase 40% da população está desempregada, não é? Vivendo de assistência do governo. Então, e essa irmã disse assim: pastor, veio agradecer no ciclo de oração, dizendo: pastor, eu tenho que escolher hoje qual emprego eu vou aceitar, porque Glória a Deus. Eu não estou dando conta, né? Eu não estou dando conta, não é? Outra irmã foi fazer um exame, né, de câncer, e foi diagnosticada com câncer de pele. E no culto de oração, o Senhor, aquelas palavras, pastor, que vem, que a gente sabe que não é fruto da nossa fé, da nossa capacidade, que não temos, mas que é uma coisa que Deus realmente coloca na nossa boca, né? Com o intuito de glorificar Ele 100%, 200% a Ele, o nome dEle. E naquela hora saiu uma palavra, eu dei uma palavra para aquela irmã, disse: olha, irmã, a senhora vai para outro médico. E o outro médico vai diagnosticar e vai dizer que o médico anterior errou o diagnóstico. Mas não foi um erro do médico, não. Foi Deus que fez um milagre. E ela foi, pastor. E ela foi
E quando chegou lá, o médico que analisou ela disse: não, o médico anterior errou, a senhora não tem câncer não, na pele não. Mas aí na hora ela lembrou da palavra e disse: não, foi Deus que me curou, não é? Então, e transformações, batismo com o Espírito Santo, não é? Nós temos um jovem aqui que tem sido uma bênção, um jovem moçambicano, não é? Que o Senhor mandou, que tem ajudado bastante. E um dia minha esposa, no culto de oração, no círculo de oração, né, ela dirige junto com a irmã, e ela disse: hoje eu queria que Deus fizesse uma coisa diferente. E a gente foi, aí na hora ela passou a oportunidade, eu comecei a interceder. E quando a gente percebeu, o irmão Ernesto Jesus Batista estava falando línguas, pastor. Agora, é uma coisa interessante, pastor, que aqui a gente vive com dezenas de idiomas, mas assim, quando é a língua do céu, você não tem como, não existe dúvida com relação à língua do céu. Muitos fatos que aconteceram, uma delas é a própria oração que ela me fez eu amar ela, pessoal. A própria oração me fez eu amar ela. Eu amo ela, eu amo até hoje. E outras coisas são livramentos de ataques diabólicos lá nas favelas. Um dia foi com a missionária Marta, lá na favela, no Ramba Evangélico lá. Nós fomos lá com folhetos com a missionária e ela esse dia disse: irmã Leonor, vamos juntos. Vamos, irmã. E saímos, ela somente, e fomos, eu e meu esposo e ela. E ali fomos atacados com arma armada. 2 jovens, um veio do meu lado, foi do lado do meu esposo e apontou a arma e disse: dá chave. Ele disse: por quê? Eu disse: entrega dele, entrega, porque eu estava vendo a arma na cara dele. E ele estava querendo discutir por quê. Eu disse: Dede, entrega. E naquele momento ele estava com as mãos no ar, eles revistaram, levaram tudo. Ele tinha um casaco de couro, um casaco de couro, como é que se diz couro? É couro? É a couro mesmo. E levaram os documentos e na irmã Marta levaram o passaporte, a carteira dela toda, a missionária. E eu, quando saí do meu lugar, eu fui atrás do meu marido. Eu fiquei ali ao lado dele. Mas em mim, automaticamente, comecei me sentindo assim, na intercessão, a repetir os Salmos 91, mas sem abrir a minha boca, pastor. Uma coisa que eu não sei como explicar. E naquele momento que eu repeti os Salmos, e o meu marido com as mãos no ar, ele a dizer: Senhor, estou a fazer a tua obra. E eu ali a repetir os Salmos, eu me senti no alto, assim, tipo que os pés estão a ser levantados, tipo que chegou alguma coisa diferente ali, pastor. Uma experiência tremenda. E são essas coisas, e o estudo bíblico, e oração, o missionário que ensinava, isso nos chegava mais a Deus, que a gente entrava mais em orações, orava mais, e milagres aconteceram. E naquele dia levaram o carro e foram, deixaram as nossas vidas com a missionária, e depois fomos a pé para a police station, como é que se diz? A polícia? A delegacia. Para a delegacia. E lá na delegacia disseram onde vocês estavam, e nós dissemos, e eles nos mandaram entrar num carro da polícia para procurar ver se encontram o carro, e realmente disseram, fomos atrás do carro, mas os homens tinham o carro, começaram a dar tiro para trás, e a polícia disse: não podemos continuar, temos que voltar porque esses homens estão armados, senão vão nos destruir. Nós a ver o carro, a polícia a dizer: não podemos, e voltamos e viemos para casa e começamos a ir para a congregação de táxi. Só que de táxi, pastor, tem táxi que está escrito: aqui não entra branco, dentro de um táxi. E o meu esposo lá dentro comigo, e eu dizia: olha o que está escrito aí, porque eles matam lá na favela. Mas ele dizia: bebê, eu estou fazendo a obra. Então, tem muitas coisas, pastor, que aconteceram aqui, livramentos através da oração. Às vezes a gente ora para Deus nos dar a oportunidade de repartir o amor dele e vem através de um câncer.
de um problema na família, de uma dificuldade. Então, alguém abre a porta para o evangelho assim, com a vida destroçada, muitas vezes. E chegamos a essa pessoa desse modo. E aí nós vemos o poder da oração. Né? Uma vez eu tive uma experiência com uma irmã, uma senhora, Dona Zita, que ela estava com câncer terminal e ela era muito apegada a Fátima. E o filho assim não permitia muitas visitas e nós fomos orar por ela, né? Nas vezes em que uma irmã que cuidava dela começou a testemunhar do amor do Senhor e disse: eu vou trazer aqui a missionária da minha igreja, a esposa do pastor, para que venha. Eu fui com outra irmã da comissão. E da primeira à última visita, eu assim fiquei regozijada, embora tenha sido a última visita, porque o Senhor a levou. Porque quando eu cheguei naquela casa, isso depois de semanas, né, acho que uns 2 meses, já não havia mais ali imagem de nenhum santo, né? E ela me disse: olha, irmã, eu vou partir feliz, porque eu vou partir com o Senhor, né? E nós sabemos que isso é fruto da oração da igreja. Há outros casos também de pessoas não crentes que nós acompanhamos na doença. E ali você vê como a palavra do Senhor é um bálsamo. Eu lembro rapidamente que a primeira visita que eu fiz a essa senhora, ela estava falando do quanto ela era uma pessoa, porque o português, mesmo mais velho, ele é assim. Ela era uma pessoa correta, que pagava seus impostos, que ajudou muita gente. Ela era uma professora. E naquele momento ela questionava por que ela estava naquele estado. E eu digo: Senhor, o que é que eu vou dizer a essa pessoa? E eu comecei pelo Salmo 23, que às vezes nós passamos pela sombra da morte. E comecei a falar para ela que ali o Senhor está conosco. Ali se abriu a oportunidade e já ela estava ouvindo o plano da salvação. Então são experiências que o Senhor nos dá e são barreiras que são quebradas pelo poder da oração. A dependência constante do Senhor. Né? Às vezes a gente vai fazer uma visita, meu esposo está falando, eu estou ali intercedendo, ou o contrário, e assim o Senhor vai dando vitória. O caso da irmã Nazarena, é uma jovem da igreja que ela tem diabetes de forma congênita, nasceu dessa forma, e no ano passado, ela chegou a entrar em coma e os médicos desenganaram ela e a gente começou a orar, a igreja começou a interceder por ela, porque os médicos disseram só Deus. Eu me lembro que ele estava fazendo a visita na casa do irmão Javier, e lá a gente, porque Javier é cunhado dessa jovem, e a gente fez uma oração, e na oração eu disse assim: Senhor, nesse momento, olhe para Nazaré, basta um relance do teu olhar e ela será curada. E, de acordo com os testemunhos, nesse mesmo dia, ela saiu do coma e o Senhor restaurou a saúde dela completamente. Glória a Deus. E está louvando e glorificando o nome do Senhor na igreja. Glória a Deus. E o outro caso foi Ana Lorena, que na pandemia foi a que foi mais afetada pela Covid-19 e também ficou internada 2 meses. Colocaram um capacete na cabeça dela para que ela respirasse melhor e, na verdade, pastor, ela teve que entrar em coma, inclusive, e foi entubada. Foi um momento de desespero, porque a gente conhece a irmã Lorena desde o Pocito. Né? Quando a gente estava em Mendonça, também tinha uma cidade chamada Pocito, que ficava a 150 quilômetros já em outro estado, chamado São Paulo. E aí, todos os domingos a gente viajava para lá para fazer culto e escola dominical. E ela era de lá e depois ela veio morar aqui, em Lariô, porque ela tem familiar aqui. Aí saiu de lá e veio morar aqui, e aqui foi acometida pelo Covid de uma forma terrível, destruidora, mas a oração dos santos
salvou a vida da nossa irmã. Assim, glória a Deus. O que eu percebo é que, geralmente, quando a gente vai pregar o Evangelho, é como a Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. Tem que haver manifestação de poder, de milagres, para que isso dê crédito à pregação. As pessoas precisam entender lá, quando você prega o Evangelho, elas precisam entender que existe um Deus mais poderoso do que Irã. E que debaixo da proteção de Cristo, eles estão libertos, eles estão seguros. Então, para que isso aconteça, eles têm que ver coisas acontecerem, milagres. E a gente tem testemunhos específicos de quando, cada vez, em lugar novo que a gente vai abrir trabalho, ou numa aldeia que a gente... Sempre acontece alguma coisa para trazer espaço para pregação e para as pessoas poderem ficar confiantes de que Deus realmente tem poder, entende? Então, esse foi um exemplo. Nessa mesma aldeia, tem o caso da Ana Vitória. Né? Sim, na mesma aldeia. Essa menina, essa senhora nasceu um bebê, mas ela tinha num lado, assim, no seio, um bebê recém-nascido, como se fosse a mama de uma pessoa adulta, grande. Tinha como se fosse um furúnculo, alguma coisa dentro, e grande. A menina chorava o dia inteiro, a noite inteira, e não tinha sossego, febre, não tinha como fazer. E eu lembro que eu estava em casa, né, nesse tempo, a gente só estava bem no começo, né? Nelson só ia uma vez por semana naquele trabalho. Estava bem no começo dos contatos com a população. Era acho que uma terça-feira, assim. Ele sentiu o desejo de, estou com vontade de ir lá em Caçalote, estou querendo ir lá. Eu falei, então vai. Uma coisa movendo para que ele fosse, porque no domingo estava muito longe. Eu falei, então vai já. E ele foi. E ele chegou e encontrou um ambiente preparado para uma cerimônia. A tabanca, né, a aldeia, estava sem quase ninguém. As pessoas grandes tinham sumido, estavam com... Por quê? Porque eles já estavam fazendo uma cerimônia, lá na Guiné-Bissau, ainda existe casos de crianças que são sacrificadas aos irãs, tipo, eles dizem assim, esse menino não é pecador, quer dizer, não é pessoa, isso é filho de Irã, isso nasceu assim, às vezes tem uma criança que foi sacrificada, não na nossa missão, numa outra missão, a gente ouviu o testemunho da missionária, porque ela tinha a língua pegada. Demorou para falar. Demorou para falar, eles ficaram com medo, colocaram a menina dentro de um formigueiro de murmuxê, que é aqueles formigueiros grandes, assim, às vezes é maior que uma pessoa, maior do que eu. Pegaram a criança e colocaram lá dentro, fizeram a cerimônia e Irã pediu que se livraram da criança. Então ainda existe esses casos. Quer dizer, crianças com deficiências, que ele vê que não tem cura. Não tem cura, entendeu? Vai. Então eles entregam. Então Nelson chegou... Só porque demorou em falar. Só porque demorou em falar, o menino sadio, deu quase 3 anos, ele não falou, eles já ficavam com medo. Então pegaram Existe muita superstição. Existe muita superstição. Então daí, quando o Nelson chegou, encontrou aquele ambiente. Ele tinha que ter ido naquele dia, porque se ele não fosse... Deus o inquietou, né? Para ele chegar. Espírito Santo, Se ele não chegasse lá naquele dia, aquela criança, a gente podia chegar no domingo, ninguém ia nos contar. Eles iam dizer só assim, o menino complicou e morre. Quer dizer, ele complicou e morreu. A gente já sabia que o menino nasceu com algum problema, mas eles não iam contar para nós o que tinha acontecido. Então, por causa da presença do Nelson, eles abortaram o processo para fazer depois. Quando Nelson procurou o menino e a mãe pediu para ver, tiveram que trazer a criança, não tinha como mais disfarçar. Então daí o Nelson orou, disse, espera para domingo, vamos orar aqui agora e vamos aguardar para ver como é que ela vai estar até domingo. Evitem qualquer tipo de coisa, vamos esperar só a oração, não dá remédio, não dá nada, vamos orar. Quer dizer, ele não quis dizer não sacrifique, mas eles entendem que não é para fazer nada. Eu quero ver esse menino domingo aqui, como é que ele vai estar domingo, vamos orar. E ele orou. Pastor, de terça até domingo. A criança naquela noite, ela já dormiu a noite inteira, sem chorar. Glória a Deus. Sem nenhum tipo de problema. A mãe descansou, todo mundo ficou assim, aquela parte do corpo dela começou a descamar. Começou a ficar, saindo a pelezinha e aquilo descendo, baixando, começou a secar. Sem abrir, sem nada, ele só baixou. Quando chegou no domingo, não tinha nada, estava tudo igual. O tronco dela estava normalzinho, Glória a Deus. Só com aquela parte ressecada da pele. E a menina tá boa hoje, boazinha, já é grandinha. Tem 7 anos de idade. Canta com as crianças, sabe versículo decorado. Então, isso tudo... Poder de Deus. Eu lembrei a irmã segunda, a mãe da avó de Ana Vitória. Sim. Converteu, eles têm uma mala de madeira onde guardam coisas, isso tudo é de uma aldeia só. Mas a gente tem experiências assim em todos os trabalhos que foram abertos, sabe? Ela recém-convertida, assim, caminhando com Jesus... Do nada, a mala começou a queimar, um fogo que ninguém colocou.
É inacreditável as coisas. Então, a mala fechada começou a queimar. Um fogo apareceu dentro da mala, sem ninguém estar perto, sem estar perto do fogareiro, uma mala de madeira. A gente fala mala, mas é como baú. É como um baú. Não é uma mala, não. Então, as coisas de valor deles sempre ficam dentro de um baú com uma chave, com um cadeado, alguma coisa. Então, daí queimou as roupas das pessoas da casa. Dentro do quarto, mala e quarto dele. E as casas são de palha, muito fácil incendiar. Uma casa passar fogo para outra casa, entende? Acredite, acredite. Acredite você que está me ouvindo. Não queimou as roupas da irmã Segunda. Glória a Deus. Dentro da mala. Só deu susto. Só Deus, sabe, não queimou a roupa dela. Houve ataque e teve livramento também. Uma mala de madeira não queimou a roupa da irmã. Que maravilha! Conferimos bons momentos dos programas com testemunhos de intercessão e missões. Vimos como Deus trabalhou a nosso favor através da oração e intercessão durante todo este ano 2022. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a Deus por sua audiência e marcamos um novo encontro no próximo sábado, neste mesmo horário. Que Deus abençoe sua vida e Feliz Natal. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este programa e que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre nossas vidas. Vamos juntos? Querido Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade que nos deste de poder chegarmos ao final de mais um programa Intercessão. Te agradecemos pelas grandes vitórias que o Senhor tem dado ao seu povo através em resposta, das orações. Te agradecemos pelos testemunhos que acabamos de ouvir. Ó Deus, que estas mensagens, através dos milagres que Tu tens operado, possa estimular a nossa fé, possa levar para cada coração a esperança da certeza de que temos um Deus que se importa conosco, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que ouve a nossa oração, de um Deus que está atento ao nosso clamor. Obrigado, Senhor, nós não somos dignos nem merecedores da vossa atenção e somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, que tem sido tão bom para conosco. Que a Tua bênção continue alcançando ainda vidas que precisam de milagres, Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa trazer conforto e consolo. Também, Senhor, te pedimos por aqueles que estão fazendo sempre seus pedidos nas redes sociais, que o Senhor possa conceder-lhes, ó Deus, a bênção que eles precisam, que eles esperam de Ti. Pai bendito, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e desejamos, Senhor, que as Tuas bênçãos neste Natal sejam inumeráveis para a vida daqueles que estão buscando a Tua face continuamente. Obrigado, Senhor, por mais um programa. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.